Olá, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde para aqueles que nos assistirão posteriormente. Neste momento são exatamente 19 horas. Então, já com as nossas águas, vamos rogar, mas não sem antes agradecer por essa oportunidade, por estarmos reunidos em Teu nome, Mestre Jesus, em nome da nossa Mãe Santíssima. Em nome de todos os benfeitores, do nosso Criador, dos nossos anjos de guarda. Obrigada, Senhor, é o que podemos dizer. E rogar pela proteção, amparo. Que a tua luz, Mestre amado, ilumine nossa mente, nosso coração e nossa caminhada terrena. Te rogamos um pouco mais, que nas nossas águas seja colocado o medicamento que tu sabes estamos necessitando no momento. Seja para aquela enfermidade do corpo, para a enfermidade da alma. Acalma nossa mente, nosso coração e que possamos aproveitar o estudo de hoje sobre os teus ensinamentos de amor. Cuida de nós, Mestre Jesus, encarnados e desencarnados, hoje e sempre. Que assim seja. Que a tua luz esteja sempre conosco. Muito obrigada. Bom, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o capítulo 11 do Evangelho, item 13, que nos fala da fé e a caridade. Como sempre trazemos para nós, do livro Vivendo o Evangelho, as reflexões de André Luiz, pela psicografia do nosso irmão Antônio Badui Filho. E André Luiz nos diz assim, na mensagem 137, referente a esse capítulo 11, item 13, não é só. A caridade não é só impulso generoso, é sentimento de inspiração divina. Não é só a esmola, é a palavra amiga de estímulo. Não é só paciência, é o entendimento com paz. Não é só a tolerância, é o perdão com humildade. Não é só esquecer a ofensa, é disposição para reconciliar. Não é só a beneficência, é o aceno de compaixão. Não é só a ajuda exclusiva, é a benevolência com todos. Não é só a doação, é a indulgência com o semelhante. Não é só o agasalho, é o gesto caloroso de solidariedade. Não é só o prato de alimento, é a conversa esclarecedora. Não é só o serviço de auxílio, é a fé impregnada de esperança. Não é só o bem em favor do próximo, é a renúncia ao próprio egoísmo. De tal modo que, na prática da caridade, seguindo os ensinamentos do Evangelho, você não é só você, é também a presença do amor que procede de Deus. Linda essa mensagem do André Luiz para nós, não é? Nos fala muito. Às vezes, sem saber, a gente está fazendo, está tendo uma atitude bonita. Ele nos esclarece isso, é tão bom. E nos diz assim, a fé e a caridade, no capítulo 11,
item 13, para quem gosta de nos acompanhar. Eu vos disse anteriormente, meus queridos filhos, que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, na verdade, impulsos generosos até em pessoas sem religião. Mas a caridade austera só é exercida através da abnegação, do sacrifício constante de todo interesse egoísta. Somente a fé poderia inspirá-la, pois só ela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, quer se iludir sobre sua destinação aqui na terra, sustentando que lhe é permitido ocupar-se apenas de sua felicidade. Deus certamente nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, o qual se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material, sem contar as vicissitudes rotineiras da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades. É também um meio de aperfeiçoar-vos, exercitando-vos na caridade. Pois não é senão através de concessões e sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Todavia, tendes razão em afirmar que a felicidade é destinada ao homem aqui na terra, mas se a procurais não nos prazeres materiais, e sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que iam com alegria ao suplício. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso para ser cristão nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. É bem interessante isso, quando nos fala aqui. Primeiro nessa parte, quando fala aqui, né, meus irmãos, diz assim: deveria ter dito que a caridade é impossível sem fé. Podereis encontrar, na verdade, impulsos generosos até em pessoas sem religião. Mas a caridade austera só é exercida através da abnegação, do sacrifício constante de todo interesse egoísta. Somente a fé poderia inspirá-la, pois só ela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Então, agora nessa época do Natal, nós vemos esses impulsos generosos, né? São impulsos mesmo, porque algumas pessoas durante o ano não... E aí, nessa época do Natal, parece que os corações ficam mais sensíveis. Ah, mas então, pode alguém dizer, então quer dizer, Helenita, que esses impulsos não são válidos? São contabilizados pela providência, pela justiça divina. São sim. Por quê? Porque sempre vem colaborar. Se aquele irmão teve só um impulso e depois não ajudou a mais ninguém, mas foi contabilizado aquele impulso. Ah, mas foi sem fé, mas foi contabilizado. É importante a gente lembrar
que tudo o que fazemos por bem, pelo bem, de bom, pelo nosso próximo, é contabilizado, assim como o mal. Então, nós precisamos refletir um pouco mais sobre o que estamos fazendo. E que bom que estamos aqui estudando um pouquinho o Evangelho. E nos diz o roteiro sistematizado. Por que a fé é importante para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes? Porque a fé nos conduz à caridade, desenvolvendo em nós o espírito de solidariedade, eliminando as divergências que tanto separam as criaturas. A fé constitui força motriz que impulsiona a caridade, em cujo trabalho o espírito se engrandece e alcança a plenitude da felicidade. É importante a gente perceber que aqui está falando da caridade. Não está falando se é caridade material, se é caridade moral. Por quê? Porque às vezes aquele irmão só precisa de uma palavra, só precisa de um carinho. Ele não precisa de nada material. E normalmente quando se fala em caridade, aquele irmão que já tem em sua defesa aquela frase, né? Às vezes eu não tenho nem para mim. Uma palavra todos podemos, todos temos, não é? Até aquele que é mudo fala por sinais, né? Podemos sim consolar o nosso irmão, isso é caridade moral. Podemos nos calar, isso é caridade moral. Podemos não discutir quando não vai levar a nada. Quando o irmão está com raiva, cheio de ódio, ele não vai ter escuta. Podemos orar por ele, é caridade moral. E é tão bom que a doutrina espírita nos esclarece essas coisas, porque muitas vezes podemos nos sentir impotentes. Podemos realmente achar, eu não posso fazer nada. Podemos sim, porque sempre teremos ao nosso dispor, gratuitamente, a conexão com o plano espiritual, a conexão com Jesus, com os nossos anjos de guarda. E é muito importante, porque só assim nos blindaremos, teremos forças para enfrentar aquelas dificuldades, aquelas coisas que surgem para nós, né? Aquelas horas, aqueles momentos difíceis. E diz assim o roteiro: por que é necessário o concurso da fé para a prática da verdadeira caridade? Porque a prática da caridade exige muita abnegação e sacrifício de todo interesse egoístico, devotamentos esses que só a fé tem o poder de inspirar. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. É lícito ao homem procurar ocupar-se unicamente com a sua felicidade? Não. Embora seja natural que o homem busque ser feliz, procurando vencer as vicissitudes da vida, ele só atingirá a perfeição e a felicidade na medida em que também se preocupar com a do seu semelhante, exercitando-se na caridade. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. É bem delicada essa situação, né? Porque se eu me ocupo só de mim, eu não vejo meu irmão, vivo meio que isolado, alienado, eu também não estou evoluindo espiritualmente. A gente sabe que tem irmãos que ainda estão assim, mas um dia eles também vão chegar lá. Ninguém vai ser assim para sempre, todos nós vamos evoluir.
seja por amor, seja pela dor, assim como a gente também vai a Deus por amor ou pela dor, né? Que possamos ir todos pelo amor, fica mais tranquilo. Podemos dizer que as dificuldades da vida estão vinculadas à falta de caridade? Sim, e nela unicamente está a solução. Quando nos voltamos para o bem-estar do próximo, aliviamos nossas dores e concorremos para a paz social. A maior receita de fraternidade está contida na fórmula sagrada e imutável anunciada por Jesus no amai-vos uns aos outros. É importante, né, queridos irmãos, que quando estamos nos sentindo mal, estamos com uma dor na alma, e nós colocamos a nossa dor no bolso e vamos ajudar o próximo, é muito bom. Vem um alento para o nosso coração. Nós somos muito mais beneficiados, ajudados, auxiliados, do que podemos, né, ingenuamente achar que nós estamos ajudando. Nós estamos recebendo muito mais do que aquilo que nós doamos. É muito importante. A providência divina está sempre ali, trabalhando a nosso favor. E quando trabalhamos em favor dos nossos irmãos, do nosso próximo, mais ainda, somos beneficiados, somos abençoados. Então, Jesus, todos os ensinamentos dele são maravilhosos, mas esse que fala da caridade é muito importante que a gente coloque em prática. Como devemos encarar os gozos materiais? Unicamente como meio de satisfação das necessidades orgânicas, portanto, efêmeras, passageiras, não é? Encará-los como fim último é desprezar o real objetivo da vida terrestre, o aperfeiçoamento moral único que encerra a verdadeira felicidade. Devemos utilizar os recursos e oportunidades de que dispomos no mundo material, visando tão somente a nossa melhoria e a do próximo. Então, sempre falamos, Deus não condena que a gente usufrua daquilo que a gente tem possibilidade. O que Deus quer de nós é que pensemos no próximo também. É que auxiliemos o nosso irmão também. Não só ficarmos olhando para o nosso umbigo. Não só sendo egoístas. É necessário para sermos... O que é necessário para sermos verdadeiros cristãos? É necessário tão somente que sacrifiquemos o nosso egoísmo, nosso orgulho e nossa vaidade em benefício do próximo. O verdadeiro cristão se distingue pelo muito que ama o seu próximo. Então é fácil eu dizer que sou cristão, que sou cristã. Mas para que eu o seja verdadeiramente, eu preciso, através dos meus exemplos, mostrar que sou. Porque se eu digo uma coisa e faço outra, aqueles irmãos que convivem comigo dizem, pá, diz uma coisa e faz outra. Então, nós precisamos praticar aquilo que nós falamos, aquilo que nós lemos. O Evangelho de Jesus veio para ser seguido. Jesus veio, exemplificou, nos deu essa prova de amor tão grande que ele nos deu. E o que fizemos com isso? Muitas vezes esquecemos. Muitas vezes achamos que ele nos esqueceu, mas não. No item 14, fala de uma caridade bem mais difícil. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve haver entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa.
Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, a quem o perdão e a misericórdia serão concedidos na medida que se arrependam, assim como acontecerá a vós em relação às faltas que cometeis contra a sua lei. Tende sempre em mente que sois mais repreensíveis e mais culpados que aqueles a quem recusais o perdão e a comiseração, pois muitas vezes eles não conhecem a Deus como vós o conheceis, e ser-lhe-á pedido menos que a vós. Não julgueis, ó caros amigos, não julgueis, pois o julgamento que usardes ser-vos-á aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo não as considera sequer faltas leves? Aqui é bem interessante, porque para Deus, até aquelas palavras, às vezes em conversa, um com o outro, diz assim: mas tu tá louco? Tu tá doido? Deus não aprova. Deus não aprova nenhuma palavra que possa ferir o nosso irmão, que possa ofendê-lo, que possa deixar o nosso irmão melindrado. E é por isso que fala aqui que o mundo não as considera sequer faltas leves. E que nós vamos ter necessidade de indulgência, de misericórdia, porque nós ainda erramos. E ainda vamos errar. Porque estamos na caminhada. Tentamos nos manter equilibrado, mas às vezes é de fora, é externo que chega para nós. Muitas vezes estamos no nosso casulo, quietinho, em paz, em harmonia, mas chega de fora uma notícia que nos abala, é uma atitude que nos fere, que nos machuca. Às vezes nós somos infelizes, falamos o que não devemos, ouvimos o que não devemos, né? Então, tudo aos olhos do nosso Pai, do nosso Criador, não é bom. Então, nós vamos precisar sim da indulgência, da misericórdia dele. Então, é por isso que ele nos diz que não devemos julgar, porque todos nós fomos criados por ele. Então, ele não quer, porque ele ama todos nós indistintamente. Ah, mas ele matou, ele roubou. Não importa, é o Filho de Deus. É difícil nós compreendermos assim quando fomos atingidos? Até pode ser, mas nós precisamos trabalhar em nós, fazer esse burilamento para que possamos fazer aquilo que falamos antes, não só falar os ensinamentos de Jesus, não só ler, colocar para fora, mas precisamos dentro de nós trabalhar isso. Nos diz Haroldo Dutra que o espiritismo não é da boca para fora, é da boca para dentro. Precisa estar no nosso coração. Por quê? Porque são os ensinamentos de Jesus. Se não colocarmos em prática, seremos iguais a papagaio, repetindo as coisas que tantos falam, que tantos leem. Precisamos sim colocar em prática. Vamos encerrando aqui mais um Evangelho no Lar, feito com muito amor, porque sabemos que temos essa companhia abençoada desse Mestre Divino. Temos a companhia desses benfeitores, trabalhadores incansáveis da seara do Mestre, que são os nossos anjos de guarda, são os nossos mentores, que estão sempre cuidando de nós, providenciando para que erremos o menos possível. Lembrando que temos atendimento fraterno pelo Messenger, temos as irradiações, aquele irmão que precisar de oração, tem um familiar que está enfermo,
Nessa época do ano aparecem mais as depressões, né? A ansiedade. São enfermidades que a gente precisa valorizar o atendimento médico, mas também o atendimento espiritual. Então, tudo que pudermos fazer, uma palavrinha amiga, com carinho, nós faremos. Então, vamos novamente elevar o nosso pensamento a esse mestre de amor, agradecendo a todos vós, benfeitores amigos, porque ficaram conosco neste momento que sabemos estão organizados no plano espiritual, como nós aqui na Terra. Que possamos receber as bênçãos, esses eflúvios salutares e o medicamento nas nossas águas, para que todo aquele que beber com fé esteja receptivo às bênçãos nele contidas. Abençoa-nos, Mestre Jesus, ilumina a nossa caminhada em mais uma semana que se inicia. Aquele irmão que procura trabalho, que possa conseguir. Aquele irmão que está com dificuldade de toda ordem. Cuida, Mestre Jesus, te rogamos nesse momento. Aquele enfermo do corpo ou da alma, que os teus bálsamos amorosos cheguem até cada um. Que o teu amor e a tua luz nos contagiem e que possamos contagiar todos aqueles que conosco convivem. Abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Um beijo no coração. Obrigada pela companhia. E até o próximo domingo, se Jesus permitir.